Este programa é livre para todos os públicos. Ó Maria, concebida sem pecado, sede em meu favor, Virgem soberana. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Boa tarde, povo de Deus. É uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui na comunidade Canção Nova, aqui no Centro de Evangelização, participando deste congresso mariano. Quero abraçar todos os irmãos consagrados da comunidade Canção Nova, os meus irmãos sacerdotes que fazem parte da comunidade, o padre Francisco Amaral, que veio lá de Cuiabá, trazendo a sua devoção à Nossa Senhora para partilhar aqui conosco. Abraçar a missionária Sônia Venâncio, agradecê-la pelo convite para estar aqui. Quero abraçar também a todos os irmãos que nos acompanham pela TV, pelo rádio, pelas redes sociais, aqueles que me acompanham na paróquia virtual, na página do Instagram, do YouTube, Facebook. E também não poderia deixar de mandar um abraço carinhoso, afetuoso, para os meus queridos paroquianos lá da área pastoral São Roque da Chapadinha, na Diocese de Cruz das Almas, Bahia. Uma salva de palmas ao povo de Deus que nos acompanha pela transmissão. Um abraço também a meu bispo, Dom Antônio Tourinho Neto, a toda a Diocese de Cruz das Almas, a qual eu faço parte, ao diácono Sidney e a sua família, ele que é um grande colaborador da área pastoral São Roque. E, para bem meditarmos nesta tarde, eu gostaria de que vocês abrissem a Sagrada Escritura em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Bem fácil de encontrar. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Nós vamos escutar, ou melhor, vamos ler também o primeiro versículo que está na Bíblia e que é direcionado totalmente a Nossa Senhora. Nós sabemos que na Sagrada Escritura várias passagens falam da Virgem Maria. De modo especial, o Evangelho de São Lucas. São Lucas vai falar muito da Virgem Maria. Também o apóstolo São João traz detalhes fantásticos sobre Nossa Senhora. Mas o primeiro versículo que fala de Maria na Bíblia, para quem não sabe, é Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Quem já achou, levanta a mão, por favor. Graças a Deus. Vamos ler. Mas quando se cumpriu o tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os súditos da lei, e nós recebêssemos a condição de filhos. Palavra do Senhor. Beije a palavra de Deus em sinal de respeito. Caríssimos irmãos, nós estamos num congresso mariano, estamos aqui para aprofundar o nosso conhecimento, a nossa espiritualidade, a nossa devoção pela Mãe de Deus e nossa Mãe. E eu escolhi justamente este versículo, que é o primeiro da Bíblia que fala de Nossa Senhora.
O apóstolo Paulo vai dizer que quando chegou a plenitude dos tempos, olha que coisa interessante. Desde quando Deus criou o mundo, desde que o ser humano foi criado por Deus, a humanidade espera por um Salvador, por um Messias. E a plenitude dos tempos é justamente a chegada de Jesus Cristo. Por isso que São Paulo diz assim: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Essa mulher nós já sabemos quem é. É Maria de Nazaré. É a esposa de José, o carpinteiro. É a mãe de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse versículo que São Paulo coloca na carta aos Gálatas é justamente para combater aquela ideia de que Jesus não tinha natureza humana. É claro que hoje todos nós sabemos disso. A gente reza na adoração ao Santíssimo Sacramento: bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então todo católico sabe que Jesus é Deus, 100% Deus e 100% homem. Mas lá no início da era cristã, essa concepção não era tão clara. Essa afirmação ainda não era um dogma. Muitos diziam assim: não, Jesus é o Filho de Deus, ele veio numa aparência humana, mas ele não pode ser uma pessoa humana. Ele não tinha corpo de verdade. Parecia um homem, mas não era homem como se fala na natureza humana. Humanidade, carne, osso, sangue. E aí São Paulo escreve justamente para combater essa heresia. O Filho de Deus nasceu de uma mulher. Não foi uma aparência, não foi uma simulação, não foi uma ideia, uma fantasia. Jesus Cristo assumiu um corpo, uma natureza. Jesus sentia fome, sentia sono, sentia dor. Jesus chorava, Jesus sorria. Jesus descansava, se alimentava. Ele era em tudo igual a nós, exceto no pecado. Olha aí como o povo de Deus está afiado na palavra de Deus. Então Jesus tinha uma natureza humana. Mas onde foi que o nosso Salvador adquiriu essa natureza humana? No ventre da Virgem. Pronto. Então Nossa Senhora já entra na Bíblia, através dos escritos de São Paulo, para defender a encarnação do Verbo. É aquilo que depois de São Paulo, o apóstolo São João vai escrever no Evangelho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pronto. São João vem bater o martelo. Aquilo que São Paulo falou em Gálatas 4, versículo 4, São João vai reafirmar no seu Evangelho, no capítulo 1. O Verbo se fez carne. Não era um fantasma, não era uma aparição, não era uma visão, era homem. Deus se fez homem. Deus se fez carne. Só que esse mistério se deu
pelo sim de uma criatura. E agora eu começo a entrar no mistério da Virgem Maria. E eu quero pedir licença aqui a vocês para tirar as sandálias, não para fingir humildade. Eu vou tirar as sandálias porque um teólogo muito conhecido escreveu o seguinte: Nossa Senhora é como a sarça ardente. Lembra da sarça que ardia sem se consumir? Aquele arbusto que pegava fogo, mas não se destruía? Quando Moisés se aproximou do arbusto, da sarça, o que foi que ele ouviu de Deus? Tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que você pisa é santa. Então esse teólogo vai dizer a mesma coisa. Para entender o mistério da Virgem Maria, para compreender quem é a Virgem Maria, é preciso tirar as sandálias, porque nós vamos pisar em terra santa. O ventre que gerou Jesus é terra santa. Santa, pura, casta, imaculada. Meus irmãos, Nossa Senhora é tão importante, depois de Deus, depois da Santíssima Trindade, não existe ninguém mais importante do que ela, que a sua palavra dividiu a Bíblia no meio. Alguém aqui já sabia disso? Nossa Senhora divide a Bíblia no meio. Hoje nós temos uma Bíblia na mão, deixa eu pegar aqui. Nós temos Antigo e Novo Testamento. Alguns teólogos dizem que é Primeiro e Segundo Testamento, como quiserem chamar. Eu prefiro chamar de Antigo e Novo, porque o que era velho passou, eis que tudo se fez novo. Jesus vem trazer uma novidade. Quem é que divide a Bíblia no meio? É uma palavra. Eu vou explicar bem direitinho para que todo mundo compreenda. Como é que começa a Bíblia? Gênesis capítulo 1. A Bíblia começa com uma palavra de Deus. Fiat lux. Em português, faça-se a luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Deus disse: faça-se a luz, e a luz passou a existir. Logo em seguida nós vamos ver outras coisas. Deus dizendo: faça-se, e as coisas começavam a acontecer. O faça-se de Deus começa a Escritura. Mas chega em um determinado momento em que o faça-se de uma criatura vai mudar toda a história. É quando o anjo aparece para Maria em Lucas capítulo 1 e diz para ela que ela foi a escolhida para ser a mãe do Salvador. E ela diz ao anjo: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Atenção! A Bíblia não é um jornal. A Bíblia não é um romance. A Bíblia não é uma revista de novela, nem de fofoca. A Bíblia é a palavra de Deus. E para compreendermos a palavra de Deus, é preciso pedir a luz do Espírito Santo e estudar. Vejam que coisa interessante. O faça-se de Deus faz com que as criaturas comecem a existir. O faça-se de Maria faz com que Deus venha morar no meio das criaturas.
Vejam que coisa maravilhosa, meus irmãos. Podem aplaudir a Jesus e Maria. O céu esperava pelo sim daquela mulher. O céu esperava pela resposta daquela virgem, daquela jovem, daquela menina. E quando ela disse, faça-se, o Verbo desceu. Aquele que existia desde o princípio. Aquele que existe antes de todos os séculos. Aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, desceu do céu. É aquilo que muitas vezes a gente reza no ofício de Nossa Senhora e a gente não entende o que estamos rezando. Quando a gente chega naquela parte do ofício que diz assim, Deus vos salve relógio que andando atrasado, serviu de sinal ao Verbo encarnado. Olha, eu não sei aos que moram em outros estados, mas nos estados do Nordeste, principalmente lá na Bahia, que é onde eu nasci e me criei, pode ser criança, novo ou idoso. Está rezando um ofício, está todo mundo em pé. Quando começa a rezar, Deus vos salve relógio, todo mundo bota o joelho no chão. Quando eu era criança, eu não entendia aquilo. Mas me ajoelhava também, viu? Sabe aquela coisa, você não sabe o que é, mas está todo mundo fazendo, vamos fazer? Quem é doido? Ia para a casa do povo rezar, na quaresma. O povo gosta muito de rezar o ofício na quaresma, lá na Bahia. E aí quando chegava em Deus vos salve relógio, todo mundo se ajoelhava, até as idosas. E eu ficava me perguntando, mas meu Deus, a gente se ajoelha por causa de um relógio? Tanta coisa no ofício, a gente só se ajoelha por causa do relógio? Só que aí a gente vai crescendo, vai conhecendo a nossa fé, a nossa santa religião. E a gente descobre que não é por causa do relógio. O relógio é uma figura do Antigo Testamento, é o relógio de Acás. A gente se ajoelha por causa do versinho, do estrofe, que vem logo em seguida. Para que o homem suba às sumas alturas, desce Deus dos céus para as criaturas. É o mistério da encarnação. Imagine que o povo da roça, que eu nasci na roça, não entende de teologia, mas entende de fé. E muita gente que entende de teologia, muitas vezes nem fé tem. E aquele povo simples, sem nada entender, quando dizia isso, ajoelhava. Agora vejam que coisa interessante. Na liturgia do Natal, olha como é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ilumina o povo simples para fazer aquilo que a igreja sempre fez. Na liturgia do Natal, quando se reza o credo e diz assim: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. E o missal vai dizer que quando se reza o credo no Natal, dizendo nasceu da Virgem Maria, tem que botar o joelho no chão, para adorar o Verbo encarnado. Então o povo simples, pela intuição, sabe disso. Quando se fala que Deus desceu do céu para nos salvar, toda a terra se ajoelha. Vai dizer o apóstolo Paulo, ao nome de Jesus, Filipenses capítulo 2, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos. E toda língua proclame e confesse
que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, se ao nome de Jesus o joelho tem que se dobrar, imagine no momento da encarnação, em que a Virgem Maria se tornou o paraíso na terra. Eu não sei, meus irmãos, como é que os nossos irmãos protestantes não conseguem enxergar isso. A Virgem Maria, a partir do momento em que ela diz, faça-se em mim, ela passa a ser o paraíso, o céu na terra. Porque Deus estava no ventre dela. Quem tocou, por exemplo, quando a mulher está grávida, parece que tem na barriga dela um imã, tipo aquele imã de geladeira. Todas as mulheres, até se não conhecer, já vai com a mão em cima da barriga da criatura. Com certeza, todas as mulheres que estão aqui já fizeram isso, nem que seja uma vez na vida. Quem já fez isso, mulherada? Levanta a mão. Olha aí. É encontrar uma mulher grávida, Deus abençoe. A criança recebe muito carinho. Com certeza, quando a barriguinha de Nossa Senhora começou a crescer, as suas colegas, as suas vizinhas, também passavam a mão no ventre dela. E elas não sabiam que estavam tocando em Deus. Elas não sabiam que estavam tocando no céu. Repita comigo, quem tocou no ventre de Nossa Senhora, tocou no céu. Por isso que Maria é terra santa. Por isso que na ladainha de Nossa Senhora, ela é chamada de Arca da Aliança. Porque no Antigo Testamento, a Arca de Deus guardava as tábuas da lei, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, o decálogo. Aquela arca era tão sagrada. Depois ela desapareceu, ninguém sabe onde ela está. Se ela ainda existe, se ela foi destruída. Isso aí os historiadores correm atrás, os pesquisadores correm atrás. Ninguém sabe onde foi parar a Arca da Aliança. Mas ela era um objeto tão sagrado que as pessoas não podiam tocar nela. Não podiam. Vocês se lembram de Davi? Davi, que dançou na frente da arca, dançou, pulou, rodopiou. Davi era o rei. E disseram ao rei, rei Davi, a arca de Deus vai ficar na tua casa. Ele disse, na minha não. Deus me livre. Eu, pecador, abrigar a arca de Deus na minha casa, vai que eu morra. Davi deu uma desperta. De onde me vem a honra de receber na minha casa a arca de Deus? Repare só. Passam-se os séculos. Maria, grávida de Jesus, vai visitar sua prima Isabel. E ao saudar Isabel, Isabel vai dizer, de onde me vem a honra de receber na minha casa a mãe do meu Senhor. Vejam a sintonia do Antigo Testamento com o Novo. Davi ficou honrado com a visita da arca, uma peça de madeira revestida de ouro.
Agora não é mais a arca da antiga aliança, é a arca da nova e eterna aliança, Maria, Mãe de Deus. E quando ela chega, as pessoas não morrem mais. Engraçado. Quando alguém tocava na arca da aliança, morria. Agora as pessoas tocam na Virgem Maria. E ao invés de morrerem, ganham vida nova. Porque Jesus veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Meus irmãos, repita comigo: a fé católica é bela, é fantástica, é maravilhosa. Tome consciência dessa verdade, viu? Tome consciência dessa verdade. Porque o povo anda atrás de novidade. E agora com a internet, misericórdia. É aparecer uma novidade, o povo vai atrás. Aparece uma pessoa falando bonito. Eu sou o apóstolo tal. Eu sou o bispo fulano de tal. Que apóstolo o quê? Que bispo o quê? Tu não foi ordenado por ninguém? Tome vergonha na sua cara. Pare de enganar o povo. Ah, padre, mas essa pessoa faz uma oração muito bonita. Eu quero lá saber de oração bonita. Eu quero saber da palavra de Deus. Eu quero saber das promessas de Cristo. Eu quero saber da doutrina católica. Eu quero saber do catecismo da igreja. Eu quero saber os ensinamentos dos santos. Eu não quero novidade. Eu não quero nada que me faça chorar, nem me derreter. Que eu não sou manteiga para andar me derretendo. Eu quero a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho. Então, cuidado, meus irmãos. Comecem a se apaixonar pela doutrina da igreja. A nossa fé, em nada, a nossa fé é inventada. Nada. Quando a igreja ensina uma doutrina, e a doutrina da igreja ela é imutável, ela não pode ser revogada. Quando a igreja ensina uma doutrina, pode ter certeza que aquela verdade está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, está na tradição dos apóstolos. A igreja não pode inventar nada. Se a gente honra a Maria ao ponto de tirar as sandálias para poder pisar nessa terra, é porque Deus a honrou primeiro. Nossa Senhora na igreja não foi invenção de um papa, não foi invenção de um bispo. A devoção pela Virgem Maria existe desde o tempo de Jesus. Desde o tempo de Jesus. Não foi à toa que em João 19, quando Jesus disse a João, o discípulo amado, eis aí a tua mãe, a Bíblia vai dizer que a partir daquela hora, o discípulo a acolheu em sua casa. Essa casa, minha gente, não é só a casa física, não. É a casa do coração. Todos nós aqui somos discípulos amados. E é por causa dessa verdade que nós carregamos a Virgem Maria no nosso peito. É porque ela foi escolhida, foi porque Deus a escolheu, porque Deus a preparou. Mas para não tomar muito tempo, vamos agora meditar rapidamente a presença de Nossa Senhora na vida dos cristãos. Padre, eu já entendi que Maria é importante, eu já entendi que a Virgem Maria deve ser honrada. Sim, mas o que é que isso diz respeito à minha vida?
Eu preciso ser devoto da Virgem Maria? Eu preciso amar a mãe de Jesus? Em primeiro lugar, segundo Jesus Cristo, você deve amar até seus inimigos, quanto mais a Virgem Maria. Até os seus inimigos você deve amar. Então, nunca pergunte por que eu tenho que amar Maria. Nunca faça essa pergunta. Mas eu vou contar aqui alguns casos históricos, comprovados, da ação de Nossa Senhora na vida do povo de Deus. Primeiro eu vou falar de um santo, que é o meu padroeiro de origem, que é o padroeiro da área pastoral, onde hoje estou atuando, e que muita gente aqui deve conhecer ou já ouviu falar. São Roque. São Roque é conhecido como defensor contra a peste, contra a lepra, contra as doenças contagiosas. Mas aquele jovem francês, que era nobre, que era rico, e deixou tudo para ser peregrino, um dia se deparou, na sua caminhada de fé, com uma colônia de leprosos. E todos nós sabemos que naquele tempo, a lepra, por ser contagiosa e não ter cura, fazia com que os contaminados vivessem excluídos da sociedade. Os leprosos viviam em colônias, em tendas, em lugares desertos. E Roque, ele começou a cuidar daqueles enfermos sem medo de contaminação. Sem medo de contaminação. Mas ele viu que o sofrimento era tamanho, e um dia ele entrou na igreja, ele muito devoto de Nossa Senhora, se ajoelhou diante de uma imagem da Virgem Maria que lá estava, e começou a rezar, pedindo a Nossa Senhora que intercedesse junto a Deus, para que ele pudesse aliviar o sofrimento daqueles irmãos. Meus irmãos, no meio daquela oração fervorosa, Nossa Senhora aparece para São Roque. Muita gente não sabe disso. Talvez até os meus paroquianos que estão assistindo em casa não saibam disso. Mas Nossa Senhora apareceu para Roque e disse a ele: Roque, o teu pedido foi aceito por Deus. Só disse isso e desapareceu. A partir daquele momento, todos os leprosos que recebiam o toque, a oração de São Roque, ficavam curados milagrosamente. Milagrosamente. E até hoje, as pessoas têm essa devoção de, nas doenças contagiosas, pedirem a intercessão de São Roque. Mas pouca gente sabe que foi a Virgem Maria que apareceu para ele, confirmando o dom da cura. Quero falar também de uma grande santa, e que vocês também conhecem, Santa Catarina Labouré, também da França, propagadora da medalha milagrosa, que vocês vão receber no final da pregação. Todo mundo vai receber a medalha milagrosa. Porque se eu não trouxer, o povo me mata, né? Porque eu fico falando aí que eu distribuo medalha. Se eu vier para cá, eu trouxe logo uma cacetada. Eu trouxe logo os quilos, para ninguém ficar sem. E Santa Catarina Labouré, muito antes de pensar em ser freira, muito antes de pensar em vida religiosa, ela ficou órfã de mãe. Ela tinha apenas 9 anos de idade. Imagine,
Uma criança de 9 anos se deparar com o corpo da mãe dentro de um caixão. Se não é fácil para um adulto, muito menos para uma criança. Só que naquela hora, Catarina correu na sala da casa, subiu em uma cadeirinha, pegou uma imagem de Nossa Senhora, abraçou-se com ela e disse: a partir de hoje, tu serás a minha mãe. Atenção! Um pedido de uma criança. Aliás, um pedido não, uma ordem. Uma ordem. Ela não perguntou a Nossa Senhora, não. Ela deu logo o recado. A partir de hoje, tu serás a minha mãe. Você já fez isso? Você já falou isso para a Virgem Maria? Você já fez essa experiência? Ah, eu me consagrei a Nossa Senhora. Ótimo. É bom que você se consagre. O Padre Francisco vai falar amanhã disso, com certeza. Porque ele é especialista em tema de consagração a Nossa Senhora. Tratado de São Luís é com ele. Mas muita gente acaba fazendo a consagração sem aquela fé, sem aquele desejo do coração. E Catarina, com uma frase, se consagrou. A partir de hoje, minha mãe morreu, minha mãe da terra morreu. A partir de hoje, você será a minha mãe. E eu digo para vocês, Nossa Senhora levou tão a sério aquela conversa de criança, que muitas vezes nem dá ibope, né? Quem é que dá valor à conversa de criança? Com criança a gente brinca, com criança a gente dá risada, mas a gente não leva a sério conversa de criança. Nossa Senhora leva. Nossa Senhora leva a sério uma Ave Maria que sai da boca de uma criança. E a partir daquele momento, Catarina vai crescendo na fé. Catarina sente vontade de ser freira. Catarina vai para o convento em Paris. E lá, em 1830, Nossa Senhora a escolhe para ser a mensageira das suas graças. É para esta menina, que agora já não é mais menina, é uma mulher, que Nossa Senhora revela a medalha milagrosa. Catarina, durante toda a sua vida, vai ser uma mensageira da Virgem no silêncio. No silêncio. Pela oração, pela penitência, pela caridade. E uma coisa interessante da vida dela, que também muita gente não sabe, é que Santa Catarina, ela era muito boazinha, muito caridosa, muito generosa, mas tinha um temperamento que só Jesus na causa. Santa Catarina, a paciência dela era pouca, viu? Ela tinha um pavio curto. Quem está aqui agora me ouvindo, que tem a paciência curta, peça a intercessão de Santa Catarina. E ela perdia a paciência com uma coisa muito simples. Imagine, ela cuidava de bêbados, ela cuidava dos idosos, ela cuidava de doentes, ela cuidava de mendigos. Não se estressava. Tinha dia que os abrigados do convento quebravam tudo, derramavam comida no chão, fazia suas necessidades nas calças. E Catarina não perdia o equilíbrio. Mas com uma coisa muito pequena, ela perdia a paciência. Sabe o que era? Quando as irmãs do convento se reuniam para rezar o terço e começavam a rezar a Ave Maria de forma desrespeitosa. Catarina parava o terço e dizia: minha filha, não é assim não.
Reze com devoção, reze com amor. Preste atenção nas palavras que você está dizendo. E as irmãs testemunharam isso. As irmãs, para a beatificação de Catarina, testemunharam isso. Quando ela rezava o terço, ela não procurava nenhum tipo de distração. Muitas vezes, ela, ajoelhada, olhava para a imagem de Nossa Senhora e começava a rezar: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E nada tirava a concentração dela. Imagine, uma mulher que tinha paciência com os piores mendigos, bêbados, perdia a paciência quando via a falta de zelo, de amor, de devoção para com a Virgem Maria. Ah, se o povo católico fosse assim. Ah, se o povo que se diz católico tivesse esse mesmo respeito e esse mesmo zelo por Nossa Senhora. Nós não permitiríamos tantos absurdos que muitas vezes a gente escuta por aí. Não permitiríamos tantas ofensas que o coração imaculado de Maria recebe por aí afora. E até mesmo às vezes dentro da igreja, viu? De pessoas que se dizem católicas e não estão nem aí para a Virgem Maria. Não tem zelo, respeito pelas suas imagens, não, zomba do terço, zomba do ofício, zomba das procissões. Tem joio no meio do trigo. Tem muito joio no meio do trigo. Mas deixa quieto. São os anjos de Deus que vão fazer a divisão no fim dos tempos. Joio para lá, trigo para cá. Então não se esquente não. Deixa aí. Quem quiser falar mal da Virgem Maria, quer falar? Fale. Quer pisar na devoção mariana? Pise. Quer zombar das aparições, dos milagres, da devoção do povo? Zombe. Agora te prepara para o juízo final. Te prepara. Porque Nossa Senhora disse em Fátima, aos 3 pastorinhos, a seguinte frase: Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Atenção para esta frase. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. Se Deus quer que o mundo esteja devoto do coração imaculado de Maria, você acha que Deus vai ficar satisfeito ao ver Nossa Senhora sendo desprezada, ofendida, humilhada? Não vai. Não vai. Outra experiência maravilhosa, e a penúltima que eu conto, São Maximiliano Maria Kolbe. A história dele já é mais conhecida, é mais popular. São Maximiliano Kolbe era um menino, como se diz lá na Bahia, era um menino atentado. Era um menino traquino. Era um menino teimoso. E um dia, a mãe de Maximiliano chegou para ele e disse: meu filho, até quando eu vou ter que te aguentar? Veja, palavra de uma mãe dirigida ao filho. O nome dele não era Maximiliano, viu? O nome dele era Raimundo. Raimundo, até quando eu vou ter que te suportar? Até quando eu vou ter que te aturar? E Raimundo, que depois veio ser Maximiliano, começou a rezar, pedindo a Nossa Senhora que fizesse dele um menino melhor, uma criança melhor. E muito tempo depois, ele revelou que quando criança, naquela mesma época, Nossa Senhora lhe apareceu.
e mostrou para ele 2 coroas, uma coroa branca e uma coroa vermelha. E ela disse: Raimundo, a coroa branca simboliza a pureza, a castidade. A coroa vermelha representa o martírio, a morte. Qual das 2 você quer? Eu estou aqui falando em rede nacional, eu não tenho vergonha de dizer não. Eu pegava só a branca. Eu pegava só a branca. Mas Raimundo era um menino santo. Ou melhor, estava começando a ser santo. E disse: mãe, eu quero as 2. E naquele momento Nossa Senhora entregou àquele rapazinho a coroa da pureza e a coroa do martírio. Durante toda a sua vida, Raimundo, que depois passou a ser Frei Maximiliano Kolbe, franciscano conventual, criou a Milícia da Imaculada para divulgar Nossa Senhora e para divulgar a Medalha Milagrosa. Maximiliano dizia que a Medalha Milagrosa é a nossa munição contra o mal. Repita comigo: a Medalha Milagrosa é a munição contra o mal. E depois eu vim entender o porquê disso. Porque toda a vida a gente falou que o rosário é a arma, né? Toda a vida, os católicos sabem disso. O rosário é a arma do cristão. Mas não existe arma sem munição. A munição é a medalha milagrosa que Nossa Senhora nos deu para vencer o mal. E Maximiliano passou a vida inteira com esse apostolado de Nossa Senhora. E morreu, como nós já sabemos, no campo de concentração nazista, no dia 14 de agosto, véspera da Assunção de Nossa Senhora. E ele escreveu num papel, atenção também para isso. Eu falava recentemente num podcast que as nossas palavras têm poder, que nós devemos pensar antes de falar. E na vida de São Maximiliano, isso também pode ser constatado. Porque um dia eu tenho um diário dele em casa. Um dia, ele escreveu no seu diário a seguinte frase: eu quero ser um pó espalhado pelo vento, pelas mãos da Imaculada. Vou repetir. Eu quero ser um pó espalhado pelo vento, pelas mãos da Imaculada. Ou seja, Nossa Senhora faça de mim o que ela quiser. Se ela mandar ir para lá, eu vou. Se mandar ir para cá, eu vou. Eu sou uma caneta nas mãos dela. Resultado: Maximiliano morreu no campo de concentração. O seu corpo foi incinerado e as cinzas jogadas ao vento. Até hoje, nós não temos relíquias diretas do corpo de São Maximiliano, a não ser alguns fios de cabelo que os frades já tinham guardado antes, às escondidas dele. Mas do corpo mesmo, da carne, não se tem nada, porque se cumpriu o seu desejo. Ele se transformou em pó. Ele se consumiu por causa do seu amor a Jesus e a Nossa Senhora. Último testemunho de hoje. O santo que é amado por todos, porque é da nossa época. E se você gostar dele, eu vou só dizer o nome. Se você gostar dele, deste santo, faça uma reação. São João Paulo II.
Olha aí. São João Paulo II, o Papa de Nossa Senhora. Claro, todos são, mas ele fazia questão de escancarar esse amor pela Imaculada. Ao ponto de ir a Fátima, de ir a Lourdes, de ir a Medalha Milagrosa, de vir a Aparecida. Onde Nossa Senhora estava, ele ia. E, naquele dia 13 de maio de 81, quando o Papa sofreu um atentado na Praça de São Pedro, aconteceu ali um milagre, que muita gente também não sabe. Aquele homem que atirou em São João Paulo II era um atirador profissional. E quem é atirador profissional só atira para derrubar. Só que naquele dia aconteceu um mistério. Ele atirou mirando no coração. A bala que foi disparada era para atravessar o coração de João Paulo II e matá-lo naquela mesma hora. Mas quando ele foi levado às pressas para o hospital para fazer a cirurgia, os médicos descobriram que a bala fez um pequeno desvio. Entrou por um lugar e, em vez de atravessar, saiu pelo outro. Espera aí. Bala não é bumerangue para lançar e voltar? João Paulo II escapou da morte. E aquela balinha, que era para atravessar o coração dele, e que saiu por outro lugar sem encostar no coração, ele levou a Fátima, colocou na coroa de Nossa Senhora e disse: uma mão disparou o revólver e a outra desviou a bala. Meus irmãos, não foi à toa que aquele atentado aconteceu no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Quem souber o que é a presença da Virgem Maria na sua vida, jamais deixará de ter devoção para com ela. Fica de pé um pouquinho. Pessoal das medalhinhas aí, 10 pessoas, 10 copinhos cheios de medalha, vão se preparando aí, viu? 10 copinhos cheios de medalha, por favor. 10 pessoas, ele já sabe. Eu convido você a fechar os seus olhos um pouquinho. Pessoal do canto, se possível, me ajude. Você veio à Canção Nova neste final de semana para fazer uma experiência com Deus através da Virgem Maria. E nós queremos agora, como São Roque, como Santa Catarina Labouré, como São Maximiliano Kolbe, como São João Paulo II, como todos os santos do céu, fazermos a nossa entrega. Mas uma entrega simples. Não vamos daqui agora fazer uma consagração oficial. Em outro momento vocês podem fazer isso. Depois de um estudo, de um preparo, de um retiro, vocês podem fazer uma consagração solene, oficial. Mas com este canto, se possível, minha mãe é a Virgem Maria, regaço acolhedor, eu convido você a fazer esse ato livre. Ninguém se sinta obrigado a fazer isso. É um ato livre de amor, de entrega. Você agora vai pedir a Nossa Senhora que te acolha como filho, como filha, no seu imaculado coração. Mas, padre, eu sou pecador. Mais pecador que você é quem está falando agora no microfone. Mais indigno do que você é quem está fazendo essa pregação.
Mas nós queremos agora, humildemente, dizer para Nossa Senhora: Mãe, eu quero ser teu filho, como Jesus é. Eu quero entrar na escola de Jesus. Eu quero agora ser formado, cuidado, amado, amparado, como Jesus foi, pelas tuas mãos imaculadas. Cantemos este canto. Ó minha alma, retorna à tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mão. Ó minha alma, retorna à tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe, é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me ama. minha mãe é a Virgem Maria. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me ama. Salve, Rainha. Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salva. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, Rogai por nós. ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. e que desça sobre cada um de vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva!